ela é prática, e não despreze porque ela é prática. Jesus é muito prático, o Evangelho é prático. Nós que às vezes dificultamos as coisas. E hoje rapidamente vamos falar sobre o kit de sobrevivência espiritual. Diga assim: o kit de sobrevivência. Você tem um kit de sobrevivência espiritual? O que é um kit de sobrevivência? Um kit de sobrevivência é um equipamento prático que pode levar você a vencer, a crescer, a avançar. Um kit de sobrevivência são ferramentas que você pode usar para o seu crescimento. Durante muito tempo, até hoje eu faço, eu gosto muito de acampar, sabe? Ir para um lugar. Eu moro no mato, eu saio do mato para ir para outro mato. É muito estranho isso, eu gosto desses lugares. Eu e a pastora Raquel tivemos um tempo na nossa vida que a gente acampava muito, mas muito mesmo. Eu fazia rapel, então descia algumas montanhas. Eu era bem magrinho na época. Deixa pra lá. E aí, nessa vida de aventuras, antes de sair, você tinha que se programar. Você tinha que se preparar. Porque ir a um acampamento, chegar lá e dizer: nossa, faltou tal coisa, faltou isso, faltou aquilo, era muito longe para voltar a buscar. Então nós nos acostumamos a preparar, a preparação. E quando eu falo de um kit de sobrevivência, eu falo de estar preparado. Escute isso: 2026 você vai ter que ter um kit de sobrevivência espiritual. Algumas coisas que não podem faltar: oração, ok. Palavra, ok. Jejum, ok. Mas tem algumas coisas também que não podem faltar. Um kit de sobrevivência pode salvar a sua vida. Por exemplo, se você estiver enfrentando uma batalha, mas não tiver a ferramenta para aquela batalha, você pode perder uma batalha. Você lembra que Davi, ele está diante de Golias com uma arma. Davi não está de mãos vazias. Ele tem uma pedra ou 5 pedras e uma funda. Você vê que Jesus disse para os discípulos: olha, nessa viagem levem uma sandália, um cajado e um alforje. O que Jesus mandou os discípulos levarem? Um kit de sobrevivência. E hoje nós vamos caminhar por alguns elementos. Poderiam ter outros, poderiam, mas alguns elementos necessários para 2026. Diga assim: um kit de sobrevivência. Não, você está muito, você comeu demais, eu acho hoje, irmão. Estou achando que você comeu demais. Diga assim: um kit de sobrevivência para 2026. Dá para mim minha mochila, que meu kit está pronto. Então, eu já vim preparado. Está aqui. Eu vim pronto. Você está pronto também? Você está pronto? Vamos junto então? Então bora lá. Abra comigo aí sua Bíblia. Primeiro item do nosso kit. Pastor, e se a gente tiver que enfrentar algum demônio? Calma, irmão. Tem água benta aqui. Vou botar aqui. Tomara que não caia. Tem uma criança aqui dentro. Quieto, Juninho. Fica quieto aí. Cala tua boca. Amém, irmão? É tanta coisa aqui. Tem até um revólver. Calma. Abra comigo sua Bíblia. Mateus. Não, vai dar uma videocacetada. Então bota aí. Abra comigo Mateus 17, verso 20. Vamos começar por aqui. Mateus capítulo 17, verso 20. Primeiro item do nosso kit de sobrevivência. Pastor, eu quero entrar 2026. Se prepara primeiro. Não tem como você entrar numa nova fase e ficar preparado. Primeiro item, olha aí. Mateus 17, verso 20. Você encontrou? E ele lhes disse, Jesus falando aos discípulos: por causa da vossa pequena fé. Pois em verdade vos digo, que se tiverdes fé do tamanho, aqui é a espécie, viu? Não é o tamanho, é a espécie. Se tiverdes fé do tamanho ou da espécie, da qualidade de um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para lá, e ele passará.
daqui para lá, e ele então passará, e nada, diga assim comigo, nada, diga nada será impossível. Então, primeiro item está aqui, ó. Você está vendo? Olha para cá, você está vendo? Você está vendo? Mas está aqui o grão de mostarda. Assim é a fé. A fé você talvez não veja na roupa da pessoa. Você não vai ver às vezes uma fé. Eu sei que essa pessoa tem fé pelo carro que ela dirige. Não. A fé se revela como Jesus está dizendo. Os discípulos não conseguiram expulsar o demônio de um menino. A fé é para você avançar. Quando tiver um inimigo bloqueando, a fé é uma ferramenta. Efésios vai dizer que nós devemos embraçar o escudo da... Embraçar é levantar a fé. Há pessoas que andam com a fé baixa. Você tem que andar com a sua fé em alta. Levantar a sua fé. O que você acabou de ler é Jesus dizendo: cuidado com a pequena fé. Uma fé que não amadurece. Pastor, mas tem uma fé que não amadurece? Tem. Diga assim, pequena fé. Fé fraca. Você pode estar aqui hoje e ter uma pequena fé. Uma fé que não amadurece, uma fé que não evolui. Uma fé que não está sendo forjada. Opa, o pastor Rafael que botou isso aqui. Boa ideia, pastor Rafael. Diga assim, uma fé que precisa ser exercitada. Imagina a fé como um músculo. O músculo tem que ser exercitado. Uma fé que você não usa é uma fé que fica pequena. É uma fé que está ali, mas não opera nada. Jesus está dizendo: se a fé de vocês foi do tamanho da espécie. Alguém diz que tamanho é a medida, mas não é, é a espécie. Como é um grão de mostarda? Você sabe? É pequenininho, sim ou não? Mas se ele ficar aqui dentro, ele faz alguma coisa? Fala para mim, se ele ficar guardado nesse recipiente, faz alguma coisa? Agora, se ele for plantado no solo certo, cresce e se torna uma árvore. Diz a Bíblia que as aves vêm e se aninham nesse grande pé de hortaliça. A fé como uma espécie de um grão de mostarda é uma fé que você planta. Então a fé, olhe bem, pastor, eu quero ter uma fé, sabe, diferente para 2026. O que eu faço? Plante a sua fé, regue a sua fé, pratique um exercício de fé. Pastor, fé é pensamento positivo, né? Levantar dizendo assim, vai dar certo, e no final, na verdade, dá tudo errado. Fé não é pensamento positivo. Fé é conhecimento sobre Deus. O quanto você conhece sobre Deus afeta a sua fé. Fé não é confiança. Fé é conhecer Deus. Hebreus vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. O que não agrada a Deus? A falta de fé. Quando você diz, pastor, eu acho que eu não tenho mais fé. Escute, você tem fé, mas talvez sua fé é pequena. E olha o que Jesus diz: quando você planta a sua fé como uma espécie de grão de mostarda, diga assim, a fé é uma semente. E a semente pode morrer, sim ou não? Como que morre uma semente? Quando não se planta. Se a fé ficar dentro de você, mas não for lançada para fora, ela não gera nada. Tiago chama isso de uma fé morta. O que é uma fé morta? Pastor, eu tenho uma fé, mas eu não faço nada com ela. Fé morta. Existe uma fé que gera morte. É quando alguém tem uma fé negativa. Uau, estou sentindo, cara, eu acho que as coisas vão dar muito mal para mim. Vai dar mal mesmo. Sabe por quê? Fé no lugar errado. Diga assim, medo. Diga, medo é fé no lugar errado. Está aí? Quando você olha para algo sem fé, você diz, difícil. Quando você olha para algo com fé, você diz, é possível. O impossível é só uma questão de opinião.
Então a fé tem que ser plantada como uma espécie de semente. E Jesus vai dizer: se vocês tiverem essa fé como uma semente, vocês dirão, diga assim comigo: a fé se revela nas palavras. Porque Jesus disse: se vocês tiverem fé da espécie de um grão de mostarda, semente plantada, vocês dirão a esse monte: sai daqui e vai para lá. E o que diz a palavra? E o monte vai se mover. Pastor, como é que eu conheço a fé de uma pessoa? Pelo tamanho das palavras. Eu sei se uma pessoa tem fé pelo que ela fala. Eu sei quando uma pessoa tem fé, como ela comunica as coisas. A fé é uma linguagem. Nada na eternidade, nada no reino de Deus se move sem fé. Diga assim comigo: tudo que Deus faz, Ele faz por fé. Você está aqui? Se Hebreus 11 nos dá um relato da fé, a fé é o firme fundamento, diga assim: firme fundamento. Então a fé é um firme fundamento. Se vier algum vento, não derruba. A fé é um fundamento. Sem fé a sua vida é uma casa sem fundamentos. E uma casa sem alicerce, quando vem um vento, cai. Dúvidas. Cuidado você que nutre dúvidas. Pastor, eu não consigo me libertar dessa incredulidade. E você sabia que nós herdamos a incredulidade? O que é uma pessoa incrédula? É uma pessoa que não crê? Não, ela crê, só que ela não crê o suficiente. Horas ela crê. Quando está tudo bem, ela diz: uau, agora vai. Quando pinta alguma situação difícil, já era, não vai dar certo. Quer dizer que uma pessoa incrédula, incredulidade é quando o coração fica endurecido. A fé flui de um coração tratado por Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Esse agradar a Deus aqui é caminhar com Deus. Se você não tiver fé, você não vai melhorar o seu relacionamento com Deus. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, se eu quero andar com Deus, eu tenho que andar com fé. Diga assim: para andar com Deus, tem que ter fé. A fé faz com que tudo dê certo. A fé faz com que aconteça. Mas pode parecer que vai dar tudo errado, e no final o firme fundamento sobre as coisas que se esperam permanece. E você diz: uau, isso é fé. Como é que você afia uma ferramenta? Tem que ter atrito, tem que passar na pedra. A fé é a mesma coisa. Uma fé morta evita batalhas. Uma fé morta evita o atrito, as lutas. Nossa fé é aperfeiçoada no meio das batalhas. Pastor, por que Deus não faz mais na minha vida? Por conta da sua pequena fé. Deus só pode fazer, escute isso, Deus só pode fazer o que sua fé permite. E Jesus disse: será de acordo com a sua? Qual que é a medida da sua fé? Pastor, a minha está pequena. O que eu faço? Treine a sua fé. Quando houver uma batalha, não se limite, entre. Quando houver um desafio, entre com fé. Pedro entra, caminha sobre as águas. Essa é uma fé sobrenatural. Diga assim: uma fé sobrenatural. Eu não estou falando de uma fé simples, eu estou falando de uma fé que é dom. Alguns têm o dom da fé. Essas pessoas que têm o dom da fé, eles são portadores de uma fé que eles podem inclusive liberar isso sobre outras pessoas. O dom da fé é como se alguém fosse uma fonte de fé. Você está pronto para terminar tudo, para acabar com tudo. Você vai para perto dele ou perto dela, e a fé dessa pessoa te contagia. Como eu quero que tenham pessoas assim aqui, gente do céu, gente de fé. Gente que tem fé, quando chega muda o ambiente. Se tem uma fé morta, tem uma fé viva. Diga assim: uma fé que é vista no que faz. A sua fé vai ser vista no que você faz, no que você vive. Pelo amor de Deus, aumente a sua fé.
Pastor, a minha fé tem que sair do jardim de infância. Como é que eu faço? Mergulha na vida, nas lutas, nas batalhas. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra. Quando você diz que a fé vem pelo ouvir, qual é o seu problema talvez? Obedecer. Porque a palavra ouvir aqui é obedecer. Quando a fé falar para você fazer algo, faça. Quando o espírito da fé te movimenta, não questione. Pode não parecer algo normal, e realmente não parece. Essa fé sobrenatural é a fé que Paulo disse: nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. O que é a vista? O olhar natural. Então, pessoas que têm fé têm também uma visão diferente. Você está comigo? Diga assim: uma fé sobrenatural. João capítulo 11, verso 40. Jesus está dizendo para Marta: se creres, você vai ver a glória de Deus. Pastor, por que eu não estou vendo algumas coisas na minha vida? Porque você não está crendo. A palavra crer é colocar o peso sobre algo. Deus do seu lado e você colocando o peso em outras coisas. Coloque em Deus o seu peso. Se apoie em Deus. Diga: crer é se apoiar em Deus. Você está apoiado no quê? Pastor, o meu trabalho. Irmão, pode dar ruim. Se apoie em Deus. Você está comigo? Então essa é a fé que nós precisamos. Uma fé capaz de gerar o sobrenatural. Você está comigo aí? Abra sua Bíblia comigo então. Provérbios 19, 2. Vamos para o segundo item. Não é o revólver ainda. Não. Amém, irmão? Tem irmão acreditando. Tá aí minha água, daí vamos me deixar sem água daí. É bem bonito daí, né, Rafael? Coisa de corintiano. Queima, Jesus. Pode ser aqui mesmo. Vamos lá, bota na tela para nós Provérbios 19, 2. Diga assim: apressa. Diga: apressa. Faz perder o caminho. Não é bom agir sem pensar. Quem tem pressa erra o caminho. Irmão, você tem noção de gente que está perdida? Você tem noção? Olha para mim, presta atenção. Você tem noção de gente que está desorientada? Ou pior, está se orientando por coisas erradas. Então, eu tenho aqui uma bússola. Você sabe usar uma bússola? A minha é top, veio lá dos Estados Unidos. Eu ganhei. A bússola vai indicar o caminho certo. Uma pessoa que não tem direcionamento, ela está confusa. Diga assim: pessoas confusas. Uma pessoa que está perdida pode levar outras pessoas a se perder. Um marido perdido coloca a sua casa em risco. Uma mulher perdida, um jovem perdido. A bússola mostra uma direção a seguir. E muitos de nós estão se guiando por coisas erradas. Cuidado aquilo que orienta você. Olha para mim aqui, presta atenção. Cuidado com aquilo que orienta você nesse tempo. Não seja orientado pela novela, pelo telejornal. Não seja orientado pelas suas emoções. Orientado pelas suas emoções, Saul perdeu a vida, porque tinha inveja de Davi. Orientado pelas suas emoções, Judas traiu Jesus. Orientado pelas suas emoções, Pedro está negando Jesus. O que vai nos orientar nesse tempo? Abra comigo sua Bíblia, Êxodo capítulo 13, verso 21. Presta atenção aqui, porque isso aqui tem algo tão maravilhoso, inclusive para a virada um pouco disso. Êxodo 13, 21. Olha o que diz: e o Senhor ia à frente deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, de noite Ele ia numa coluna de fogo, para os iluminar, para que caminhassem, olhe bem, de dia e de noite. Verso 22. E a coluna de nuvem não se distanciava do povo de dia, nem a coluna de fogo à noite. Diz assim: ser guiado por Deus. Quando o povo saiu do Egito, eles estavam desorientados. Eles se guiavam pelas leis de Faraó. Eles se guiavam pela voz de um líder que não era um bom líder.
Faraó era como se fosse ali um governo, e era quem os governava. Agora Deus está dizendo: vocês vão sair do Egito. E olhe bem como Deus trabalha. Deus vai na frente. Pastor, eu quero que Deus venha comigo. Aonde Deus vai? Na frente. Deus ia guiando o povo. Já andou no deserto? Eu já andei no deserto. Você não tem como olhar e ver uma estrada. Não tem um caminho marcado. Não tem como você entender os caminhos do deserto. Mas se Deus guiar você, não há nenhum deserto que segure você. Seja orientado pela presença. Durante o dia, imagina um calor como os nossos aqui. Você aqui, num ambiente totalmente refrigerado, aonde você não suava, aonde sua roupa não se desgastava, aonde você não estava esgotado ou cansado. E lá do outro lado, alguém que não está no mesmo ambiente que você, totalmente diferente, cansado, esgotado, suando. A presença de Deus ia com eles. Deus estava à frente deles numa coluna luminosa, uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo. Perceba, uma nuvem de dia, coluna de fogo à noite. Diga assim: para caminhar. Pastor, como que eu sei que uma pessoa está saudável espiritualmente falando? A vida dessa pessoa está caminhando. As coisas precisam caminhar, querido. Talvez você está andando em círculos, porque está desorientado. Pessoas desorientadas não sabem para onde estão indo. Mas eles sabiam, porque havia, primeiro, a orientação de Deus. Quando ir, como ir e para onde ir. Para caminhar de dia e de noite. Há pessoas que só caminham quando está tudo fácil. Aí quando está tudo fácil, quando alguém já abriu um caminho, uau, eu vou. Mas o chamado do Senhor para nós nesse tempo é sermos pessoas que têm uma bússola profética, para dizer: nós vamos abrir um caminho onde não tem caminho. Você está comigo aí, irmão? É para abrir caminhos no meio político, no meio da economia. Nós vamos ter que gerar caminhos. Agora, tem pessoas que não estão orientadas pela presença de Deus. Quais são os sinais que te orientam? Tem gente desorientada, tem gente perdida na vida, não sabe o que foi chamado a fazer, não sabe aonde pode cooperar. A igreja, as desorientadas. Deixe que a presença de Deus vá na sua frente, guiando você. Você está comigo? Pastor, e se a gente se perder? Isaías 30, 21. Olha lá, Isaías 30, 21. Isaías 30, 21. Olhe bem, que diz a palavra do Senhor: quando vos desviardes para a direita ou para a esquerda não, está amarrado. Os teus ouvidos ouvirão uma palavra atrás de ti dizendo: este é o caminho, andai nele. Então Deus, Ele vai me cuidando. E às vezes, tão apressado que eu estou, eu deixo Deus para trás e começo a caminhar sem Deus. E vou me distanciando de Deus, e vou me afastando de Deus. E eu estou dizendo: uau, está dando tudo certo, por um tempo. Até que Ele me chama, uma voz que me faz voltar. Atrás de mim eu ouço uma voz: volta, volta ao caminho. Irmão, não é uma única vez. Muitas vezes nós estamos com tanta pressa que esquecemos Deus. E a sua infinita misericórdia é tão maravilhosa que Ele nos chama: volta, volta. Talvez você está meio perdido, para a direita, para a esquerda. Pastor, eu não sei o que eu faço. Qual é a direção? Acalma seu coração. Aquietai-vos, sabei que sou Deus. E ali você se aquieta, descansa, e Ele começa a te mostrar as direções. E se Ele te mostrar uma montanha, sobe, sem medo, Ele vai estar com você. Se Ele te mostrar um vale, desce, Ele vai estar com você nesses caminhos. Quando você segue um líder que está perdido, você fica perdido. Há pessoas perdidas na vida. Você pode ver que a bússola, ela precisa estar na mão de alguém que conheça, tenha discernimento. Por isso que quando a nuvem se levantava, Moisés tinha discernimento.
para dizer: se move. Há pessoas atrasadas. Deus está dizendo: vamos lá, vamos caminhando, e ela está travada. Há outros que estão caminhando, mas na direção errada. Ter uma bússola dentro de você. Como é que os pássaros fazem as migrações? Vão de uma ponta a outra. Como é que eles fazem? Eles não têm mapa, mas eles têm um senso de destino. E a palavra diz que o Senhor colocou dentro de você as estradas que te levam para Ele. Pastor, eu estou meio perdido. Só parar, irmão. Já se perdeu numa estrada? Perdido. GPS dá pau, não dá nada certo. Tem pessoas que estão andando há muito tempo assim, sem direção, perdidas. Acho que estão evoluindo, mas na verdade não estão evoluindo em nada. Há muita gente assim. Ou então aqueles que querem pegar um atalho. Uma vez eu estava perdido num lugar e a pessoa teve uma brilhante ideia: não, vamos por aqui. E eu disse: você conhece? Um pouco. E aí entramos num atalho. Aquele atalho nos custou muitas horas de viagem. Cuidado com os atalhos. Deus não trabalha com atalhos, Deus trabalha com caminhos. Pastor, mas para mim sair daqui eu posso burlar, eu posso... Não. Escolha os caminhos que Ele tem para você, bem? Diga assim comigo: andar sendo orientado pela presença de Deus. Você está comigo, irmão? Então é interessante pensar nisso. Vamos lá para o nosso segundo item, terceiro item agora? Né? Qual que é agora? A pistola? Ah, não. Diga assim comigo: visão. Diga aí, visão, irmão. Ah, eu trouxe meu binóculo. Quando eu era caçador, ele é bem antigo, tem mais de 50 anos. Eu ganhei de um homem, de um jornalista muito querido. Dá para ver que você está mal mesmo. Pastor, eu quero entrar, e como é que eu entro? Diga assim comigo: renovar a visão. Para que serve um binóculo, irmão? Um binóculo é quando você está num lugar, desejando visualizar um novo lugar que está mais longe. O seu futuro está mais longe, mas com a visão certa que Deus pode te dar, como diz lá Provérbios 29:18, diga assim comigo: não havendo visão, o povo se perde. Uma das coisas mais poderosas que Deus nos deu, a visão. E eu não falo de uma visão natural, eu falo de uma visão espiritual. Essa visão dada por Deus é uma visão espiritual, é ajustar o foco. Pastor, está muito longe minha promessa. Deixa Deus te dar uma visão espiritual. Uau, está mais perto do que eu imaginava. Pastor, o meu futuro tem o quê? Calma, está aqui, já podendo ver lá. Meus olhos estão... Uau, é bom, hein? Tem alguns gigantes lá, estou vendo. Tem algumas batalhas também, mas eu estou muito afim de ir para lá. É simples. Pessoas que não têm visão, não têm futuro. Uma pessoa que não tem visão vive no passado. Tem gente que não tem visão de nada, de conquista, de avanço. Pior, tem outros que têm visão para todo mundo, só não tem para ele. Ele vê o erro de todo mundo. Aquele ali tem esse problema, mas não percebe a trava no seu olho. Nós precisamos ajustar o foco. Diga assim comigo: ajustar o foco da visão. Todo mundo tem visão? Sim, nem todo mundo tem foco. O foco é o que eu decidi enxergar. E se eu decidi ver isso, eu também decidi não ver aquilo. Decida não ver as ofensas contra você. Decida não ver quem fala mal de você. Decida não parar por gente que fica falando de você. Decida isso. Foco é o que você está prestando sua atenção. Diga assim: aquilo que tem minha atenção. Fala aí, diga: aquilo que tem minha atenção tem o meu coração. O que tem a sua atenção nesses dias? Pastor, a crise financeira. Então isso tem seu coração. O que tem a sua atenção tem o seu coração. Visão é poderoso. Jesus está falando, comunicando isso a João na carta de Apocalipse.
Lá em Apocalipse 3, verso 20, Jesus está falando com uma igreja cega. Diga assim, uma igreja que perdeu a visão. Jesus está dizendo a Laodiceia: compra colírio, para que volte a enxergar. Nós precisamos de colírio, meu irmão. Colírio para abrir, para dilatar os olhos, para ver o que Deus tem. O mundo está dizendo: eu estou vendo desgraça, eu estou vendo destruição. E a igreja está vendo o quê? Nada. Visão. E a visão faz escolhas. Pessoas que não têm visão, não têm decisão. Pastor, lá na minha casa tem duas visões. Não existe isso, então é divisão. Quando um homem e uma mulher, quando uma casa caminha na mesma visão, algo poderoso acontece. Quando uma igreja tem a mesma visão, algo poderoso acontece. Deus está querendo nos dar a sua visão. Diga assim, a visão de Deus. O que Deus está vendo? O melhor tempo, a melhor fase, a melhor estação. Ajusta o teu foco, irmão. Para de focar o que você não tem e começa a focar o que já tem na sua vida. Para de focar o que foi dito contra você. Começa a focar coisas boas. Bota para nós ali, diga assim, conhecendo a visão 2020. Isso aqui dá 4 horas de culto, mas não temos tempo. Bota lá, Provérbios 20:20. Provérbios 20:20. O que fecha um óculos aqui. Olha porque muita gente não tem visão hoje. Quem amaldiçoa pai ou mãe, terá sua lâmpada apagada e ficará nas mais densas trevas. O que está roubando a visão dessa geração? Desonra. Pastor, eu nunca amaldiçoei meu pai e minha mãe. Não estou falando de pai e mãe biológico, eu estou falando de pessoas de autoridade. Quem amaldiçoa pai ou mãe, tem a sua lâmpada apagada. Diga assim, o meu fica sem futuro, sem entendimento. O que tem de gente que não tem entendimento, é ignorante de mente. É que o apóstolo Paulo está nos dizendo que o Deus deste século cegou o entendimento, uma mente cega. A pessoa não vê nada de bom, ela não vê um caminho. Há pessoas que leem a Bíblia e não entendem. Elas dizem, nossa, eu leio, mas não compreendo. Por quê? Porque há uma força espiritual cegando essa pessoa. Uma mente cega é uma mente preocupada, não tem espaço para Deus. Olha o que você acabou de ler. Aqueles que amaldiçoam pai ou mãe, têm a sua lâmpada apagada, ficam sem futuro. Não tem visão, não estão. A lâmpada aqui fala de visão. Não enxergam, não percebem o que está por vir. Então há uma geração que vive na desonra. E porque desonra não tem visão. Pastor, se desonrar me rouba a visão, como é que eu faço para restaurar minha visão? Honra. A honra restaura a sua visão. Se eu estou honrando uma figura de autoridade, seja um pastor, um líder, ou aquela pessoa que comanda no seu setor de trabalho, honra te dá visão. Desonra rouba a visão. Nós precisamos hoje de um tempo de uma restauração na visão. Você lembra de Moisés mandando os espias para a terra prometida? Lembra disso? Eles foram espiar a terra. O que viram? Gigantes. Gigantes naquele lugar. 10 voltaram com uma notícia ruim. E 2, Josué e Caleb, tinham uma outra visão sobre aquilo. Deus está procurando alguém que tenha uma outra visão sobre esse tempo. Quantas coisas você não viu, e porque não viu, não viveu? Deus quer mostrar para você coisas antes que aconteçam. Deus quer te revelar próximos passos na sua vida. Quem tem visão não é pego desprevenido. A visão atrai a provisão. Quanto maior a minha visão, maior vai ser o nível de provisão. Você sabe como é que foi o nosso orçamento desse ano? Foi uma coisa sobrenatural. Porque não abrimos mão de uma visão que Deus nos deu, e está ali quase concluída essa visão. Aí quando chegar uma dificuldade, não troque a visão, permaneça na visão que Deus te deu. Você está aqui, meu irmão? E acredite no que Deus está te mostrando. Deus ama mostrar coisas absurdas. Jesus está andando e nem todo mundo vê o Cristo dentro de Jesus. Talvez você está dizendo, pastor,
Todo mundo que olha para mim não vê minhas qualidades, fica tranquilo, chegará o tempo de se manifestar o que está dentro de você. Agora, a visão, ela toma decisões, a visão faz escolhas. Diga assim comigo, a honra, diga, a honra restaura a visão. Pastor, eu quero colírio, onde é que eu boto? Onde é que eu compro esse colírio? Palavra de Deus, já estás limpo pela palavra. Quer limpar sua visão? Leia a palavra. Há pessoas com a visão poluída, a visão contaminada pelo pecado, às vezes pela luxúria, pela lascívia. Há pessoas com uma visão errada sobre o recurso, sobre dinheiro, sobre finanças. Há pessoas com visão errada sobre o casamento. Você está comigo, irmão? Já estamos terminando. Você está aí? Agora acho que é o revólver. Ah não, agora é meu relógio velho. Logo está na família os 300 anos. Bem novo, quando você pode ver. Diga assim, o tempo. Pastor, eu não tenho tempo. Pastor, meu Deus, como eu queria estar mais na igreja. O dia que eu tiver tempo. Não, o dia que eu me aposentar eu vou servir a Deus. Todo mundo tem a mesma medida de tempo. O que nós não temos, muitas vezes, habilidade para administrar o tempo. O que te falta não é tempo, o que te falta é habilidade. 24 horas de um dia bem administradas. Pastor, mas eu não consigo. Consegue. Faça uma boa gestão do seu tempo. Eclesiastes 3, você está aí, irmão? Olha lá, Eclesiastes 3. Há um tempo. Diga assim comigo, um tempo, tem aí? Olha lá. Tudo tem uma ocasião certa. Um tempo. Diga assim, tempo certo. Fala com fé, diga, sobre a minha vida o tempo certo chegou. Aleluia. Nossa, isso é bom. Mas qual que é o tempo certo, pastor? O tempo certo é o tempo onde você administrou, se colocou diante de Deus e deixou agora Deus conduzir você através do tempo. Existe um devorador de tempo. Existe uma força que devora o seu tempo. Cada vez menos as pessoas têm tempo para sair, para se divertir, para estar em família. As demandas são pesadas, o trabalho, o dia a dia. O apóstolo Paulo vai dizer algo interessante, Efésios 5,16: aproveitando bem cada oportunidade, remir o tempo, aqui é libertar o tempo. Diga assim comigo, aproveitando bem o tempo. Pastor, eu aproveito bem o tempo, eu durmo 12 horas. Ô tempo perdido. Pastor, eu aproveito bem o tempo, 7 horas aqui. Aí você não vê o tempo passar. Já se pegou assim? Quando você viu, nossa, 3 horas aqui. Nós estamos vivendo dentro de um tempo onde existe um devorador. E o plano do inimigo é tirar de você o melhor tempo da sua vida. E aí tem pessoas vivendo no tempo errado. O tempo certo é o tempo que Deus tem para você. O tempo oportuno não vem por acaso. O tempo certo, uma janela se abriu e a pessoa está embaixo. É o tempo certo. Agora, quantas pessoas chegam atrasadas? Há uma janela aberta e a pessoa não está ali. Aproveitando bem cada oportunidade. Diga assim, vivendo um tempo. Diga assim, vivendo um tempo com sabedoria. Tenha sabedoria para administrar seu tempo. Não é pecado você fazer uma planilha. Às 7 eu faço isso, às 8 aquilo, às 9. Não é pecado. Tenha um hábito de administrar seu tempo. Você que está estudando, você que vai começar uma jornada, você precisa organizar a sua vida. Todos nós temos a mesma medida de tempo, mas alguns de nós têm uma vida mais produtiva. Aonde nasce uma vida produtiva? Logo pela manhã, comece seu dia na presença de Deus. É ali que começa o tempo certo. Aonde você dedica alguns momentos para estar a sós com o Senhor, fazendo um devocional, um tempo de oração, de adoração, e aí você entra nas outras coisas. Sem esse lugar de intimidade, você vai ver que seu trabalho não tem produtividade. Diga assim, Deus criou o tempo. Agora eu pergunto, para que Deus criou o tempo? Deus cria o tempo em Gênesis para que o homem e o Criador tivessem relacionamento. Na sua vida, o seu tempo, você tem relacionamento com Deus? Da onde nasce a dificuldade com o tempo?
da falta de Deus, quando você se distancia de Deus, o seu tempo é confuso. Diga assim comigo: administrar o tempo com sabedoria. Fala para o irmão do seu lado: use bem o seu tempo. Fala para ele aí. Fala com fé. Nosso time pode subir. Agora é o revólver. Agora é a arma. Calma, é a arma. Diga assim: calçando o sapato certo. Fala para a pessoa do seu lado: irmão, calça o sapato certo. Ah, mas sapato é sapato. Não. O sapato? Por que o sapato? Êxodo capítulo 3. Abra aí na tela, Êxodo 3, verso 5. Quando Deus chama Moisés, olha o que Deus disse: tire a sandália dos teus pés. O que Deus está dizendo para Moisés? Moisés, até aqui você caminhou de um jeito, até aqui você andou numa medida, até aqui você foi de uma forma. A partir desse ponto, você vai caminhar diferente. Eu estou mudando, estou transicionando você. Você tem que estar calçando o sapato certo, o sapato para todo o terreno. Eu fui num lugar que tinha lama e tinha algumas mulheres de salto alto, coitadas, deixaram o salto na lama. Há pessoas que vão para um território difícil. Olha para mim, você vai andar por muitos territórios difíceis. O que vai manter você? O sapato certo. Se Deus mandou Moisés tirar as sandálias, pastor, então eu tenho que tirar o meu sapato. Não é isso, é mudança de conduta. Deixar de andar da mesma maneira. Tem pessoas que estão aqui há muito tempo caminhando com Deus e não mudaram a sua conduta. Elas andam com Deus até onde Ele vai bem. Nós precisamos andar com Deus num nível de intimidade aonde a nossa conduta muda. Talvez você ainda tenha a sandália velha lá do Egito. Às vezes sai algumas coisas e você diz: meu Deus, isso aqui ainda está na minha vida. Jogue fora essa velha maneira de andar. E andar com gente que não anda na retidão. Que tem gente que não anda na retidão. Tem gente que anda na dificuldade. Começa a andar com gente que não está andando na retidão, para você ver. Você vai começar a andar também torto. Tirar as sandálias é mudar a conduta. Olha o que diz agora aqui. Vamos ler rapidinho. Você vai terminar agora, vai para sua casa, mas isso é importante. Efésios 6, verso 15. Olha o que diz. Efésios capítulo 6, verso 15. Calçando os pés com a disposição para o evangelho da paz. Diga assim: o evangelho é um sapato. Não anda, pastor. Sim, você não calçou o evangelho. O evangelho é como um caminho. Não é você que anda por ele, é ele que te movimenta, é ele que te leva aos lugares. Calce os pés com a disposição. Diga assim: o evangelho da paz. Você já viu gente que onde vai leva discórdia? Você conhece alguém assim? Não precisa levantar a mão, eu sei que você conhece. Calma, eu sei. Deus está falando aqui, Deus está revelando, né? Tem gente que onde vai leva atrito. Tem gente que aonde passa leva confusão. Mas também tem gente que aonde entra leva paz, sabedoria. A paz aqui é shalom, prosperidade. Tem gente que onde pisa leva morte. Tem gente que onde pisa leva vida. Escolha calçar os seus pés com a disposição do evangelho da paz. E a palavra nos chama para pisar o que mesmo? Serpente e escorpião. Já pisou uma serpente sem sapato? Já pisou um escorpião sem estar calçado? Por que o inimigo vem com algumas investidas e te para? Porque você às vezes tira os pés do evangelho. Ande sobre a palavra. O que o evangelho manda fazer, eu faço. Onde o evangelho me manda pisar, eu piso. E Jesus disse: aonde vocês entrarem, se houver alguém digno, deixem a paz. Mas se não houver, recolhe
e bate a poeira velha dos teus pés. Tem lugares da onde você saiu, mas que não saiu de você, ficou meio que entranhado em você, sabia? E essas poeiras velhas você tem que bater, você tem que tirar dos seus pés, tem que calçar o evangelho da paz. Diga assim comigo: nessa noite eu preciso de uma unção sobre meus pés. Abacuque 3,19, para nós finalizar aqui. Abacuque 3,19, olha o que diz lá. Abacuque capítulo 3 verso 19. Olha lá. Vai, irmão, tem Abacuque na Bíblia aí, bota aí. Diz irmão, amigo, Macuco, irmão Macuco. Abacuque, varão, põe aí. Ou varoa, não tem Abacuque? Meu Deus. Abacuque, por favor, Abacuque nessa tela. Tiraram o Abacuque da Bíblia. É um bom nome para o seu filho, Abacuque. Cookie, bota Abacuque 3,19. Não, vai botar. Oh Lord, o Senhor Deus é minha força, Ele fará os meus pés como os da corça, Ele me fará andar sobre os meus lugares altos. Ele me coloca nos lugares mais altos. Eu vim profetizar, o Senhor vai mudar sua maneira de andar nesses dias. Tem que pegar essa palavra. Pastor, eu vou pisar onde? Você vai pisar em lugares novos, vai pisar em novos ambientes. Os pés da corça são pés que não se atrapalham, são pés que sobem montanhas, são pés que escalam, são pés que saltam. Que o Senhor possa agora derramar essa unção sobre ti, que o Senhor te coloque nos teus lugares altos, em nome de Jesus. Fique em pé nessa noite. Pega tudo que eu falei para você: sua fé, sua bússola, seu tempo, tudo. Seus sapatos do evangelho, para socar a cabeça do diabo, sua visão, tudo. Pega tudo, todo. Pastor, eu quero esse kit espiritual para mim. Então você tem que receber no seu espírito agora. Que nessa nova fase o Senhor te dê a capacidade, a habilidade de usar essas ferramentas, para que você possa entrar nesses lugares. Jesus, esse kit de sobrevivência espiritual está no espírito de cada um deles. E eu deposito agora nesse momento uma porção maior de toda habilidade e capacidade. Há pessoas aqui que vão ter que ver por outros, há pessoas aqui que vão ter que direcionar lugares, há pessoas aqui que vão ter que tomar decisões. E eu vejo o Senhor dizendo: pegue agora a tua fé, que parecia pequena, o Senhor pode aumentar a tua fé agora. Espírito Santo, que essa capacidade, uma habilidade nova venha sobre nós. Que esse kit de sobrevivência espiritual, você vai ter que pisar em lugares onde há serpentes e escorpiões, mas quando você pisar lá, esses demônios vão ter que ir embora. Onde haviam vícios, onde haviam dificuldades, você vai pisar com a autoridade do nome de Jesus. Os teus pés serão como os pés da corça. Os inimigos não vão te alcançar, porque você vai correr rumo ao teu destino. Os processos vão ser mais rápidos. Que 2026 você tenha esse kit de sobrevivência, e que você viva a vontade de Deus, a vontade do Senhor, guiado pela presença do Senhor. Vamos lá, comece a orar.